Olá, Fabrício Venâncio aqui. Existe um motivo muito específico pelo qual você sente que trabalha, tenta, se esforça, aprende, aplica e mesmo assim a sua vida financeira parece não sair do mesmo lugar. Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência e definitivamente não é falta de esforço. O que te mantém preso não é o que você faz, é o ponto interno a partir do qual você faz. Enquanto isso não muda, o dinheiro até pode chegar, mas nunca permanece. E quando permanece, vem com peso, ansiedade ou medo de perder. Se você sente que existe algum bloqueio travando a sua prosperidade, mesmo fazendo a sua parte, isso normalmente não é falta de esforço. O método subliminar é um processo individual onde eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural, a partir da sua história e da sua relação com o dinheiro. Existe uma condição especial de entrada, explicada no link da descrição e no primeiro comentário. Agora, deixa eu te mostrar algo que quase ninguém entende de verdade. A realidade financeira que você deseja já existe, não como promessa, não como esperança. Ela existe como possibilidade concreta, ativa, disponível. O problema é que a maioria das pessoas tenta criar uma realidade nova enquanto continua operando com a mesma identidade, os mesmos filtros mentais e o mesmo sistema interno de sempre. Isso é como tentar acessar uma conta bancária usando uma senha antiga. Não importa o quanto você queira, o sistema não reconhece. O dinheiro, ele não responde ao desejo, ele responde à identidade. Existe uma versão sua que já toma decisões diferentes, reage diferente, enxerga oportunidades onde hoje você só vê risco. Essa versão não está no futuro. Ela existe agora, paralelamente, como um caminho disponível. O que separa você dela não é tempo, é sintonia, é frequência interna. É o conjunto de crenças, emoções e padrões que determinam qual linha de realidade você acessa diariamente. A maioria das pessoas vive acreditando que só existe uma realidade possível baseada no passado, nas experiências ruins, nos erros, nas perdas, nas frustrações financeiras. Elas acordam todos os dias olhando para o saldo bancário, para as contas, para as obrigações e usam isso como prova de quem são. E, sem perceber, reforçam exatamente o sistema que as mantém ali. O dinheiro não trava por castigo, ele trava por coerência. Ele segue o padrão interno que está ativo. Quando você entende que não precisa criar nada do zero, mas sim mudar o ponto de consciência de onde você opera, tudo começa a fazer sentido. Não se trata de visualizar, repetir frases ou tentar convencer a mente racional. Trata-se de sair da versão de você que foi moldada por medo, escassez e sobrevivência e começar a operar a partir de um sistema interno diferente, mais alinhado com expansão, clareza e decisão. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que tanta gente fica presa na mesma realidade financeira por anos, mesmo estudando, tentando e se desenvolvendo, e como esse aprisionamento acontece de forma invisível, silenciosa, automática. A maioria das pessoas não percebe, mas a realidade financeira em que vive hoje está ancorada por mecanismos muito específicos, não é algo abstrato. Existe uma estrutura interna que mantém você exatamente onde está, mesmo quando existe potencial para muito mais. Essa estrutura é formada por atenção, crenças, emoções e hábitos que se reforçam diariamente. Quando esses 4 pontos estão alinhados com escassez, o dinheiro simplesmente não flui, mesmo que externamente você esteja fazendo tudo certo. A atenção é o primeiro elo dessa prisão invisível. Aquilo que você observa o tempo todo se torna o seu mundo. Quem vive monitorando problemas financeiros, dívidas, atrasos e limitações treina o cérebro para reconhecer apenas isso. O sistema interno passa a filtrar oportunidades, ideias e caminhos que poderiam gerar prosperidade, porque eles não combinam com o foco dominante. Não é que as oportunidades não existam, elas simplesmente não entram no campo de percepção. As crenças vêm logo em seguida. Elas funcionam como leis internas não questionadas. Se, em algum nível, você acredita que dinheiro é difícil, pesado ou que exige sacrifício extremo, essa crença se torna um ímã silencioso. O cérebro começa a tomar decisões coerentes com ela. Você hesita quando deveria avançar.
Você recua quando deveria sustentar. Você aceita menos do que poderia porque internamente aquilo parece seguro. O dinheiro obedece esse sistema, não o discurso consciente. As emoções consolidam esse padrão. Estados emocionais recorrentes como ansiedade financeira, medo de perder, culpa por querer mais ou sensação constante de insuficiência criam um campo interno instável. Nesse campo, qualquer ganho vira motivo de tensão e não de expansão. A mente entra em modo de proteção, não de crescimento. Prosperidade não se sustenta em um sistema que opera em alerta constante. Os hábitos fecham o ciclo. Pequenas decisões diárias, aparentemente inofensivas, reforçam a identidade financeira antiga. A forma como você reage a gastos, oportunidades, conversas sobre dinheiro, propostas e riscos mantém você na mesma frequência. Não é o grande evento que define sua realidade financeira, é o padrão repetido. Por isso, tantas pessoas sentem que a vida financeira é pesada. Elas estão tentando mudar resultados sem mexer na base. Estão tentando acessar uma realidade diferente, carregando a mesma estrutura interna que criou a realidade atual. O sistema não responde a esforço isolado, ele responde à coerência. Quando você começa a perceber isso, algo importante acontece. Você para de brigar com o mundo externo e começa a observar o próprio funcionamento interno. Você entende que mudar de realidade financeira não é uma questão de sorte ou timing, mas de alinhamento interno. E alinhamento não acontece de forma emocional ou motivacional. Ele acontece quando você começa a soltar os pontos de ancoragem que te mantém preso. Nos próximos minutos, você vai entender como essas âncoras se formam desde cedo, por que elas parecem tão reais e o que precisa ser feito para deslocar sua consciência para uma realidade financeira diferente, sem forçar, sem lutar e sem repetir ciclos antigos. Existe um ponto em comum na história financeira de praticamente todo mundo, a sensação de que algo sempre puxa de volta. Mesmo quando aparece uma oportunidade, um ganho maior ou uma chance real de expansão, surge um desconforto interno difícil de explicar. Não é racional, é quase automático. Esse desconforto é o sistema antigo tentando se preservar. Esse sistema não foi criado agora, ele foi instalado muito cedo. Antes mesmo de você entender o que era dinheiro, você já estava absorvendo emoções ligadas a ele. Conversas em casa, tensões, brigas, medos, frases soltas, silêncios constrangedores. Tudo isso formou associações profundas. O dinheiro deixou de ser apenas um recurso e passou a carregar significado emocional. Para alguns, virou sinônimo de conflito. Para outros, de culpa. Para outros, de risco ou instabilidade. Com o tempo, essas associações viraram identidade. Você não apenas tem crenças sobre dinheiro, você se reconhece nelas. E identidade é poderosa. Ela orienta escolhas, percepções e limites invisíveis. Você pode até desejar uma vida financeira mais leve, mas se a sua identidade ainda está colada na ideia de luta, esforço excessivo ou sobrevivência, o sistema interno vai sempre puxar você de volta para o conhecido. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetidos. Ganha um pouco mais, mas perde logo depois. Avança, mas algo acontece. Não porque o universo testa, mas porque o sistema interno não sustenta. O dinheiro tenta entrar, mas encontra resistência emocional. E resistência não é consciente. Ela se manifesta em decisões pequenas, atrasos, autossabotagens sutis, escolhas que parecem lógicas, mas que mantêm tudo no mesmo lugar. Outro ponto importante é que a maioria das pessoas acredita que precisa sentir confiança para mudar, mas a confiança não vem antes. Ela é consequência da reorganização interna. Enquanto você espera se sentir seguro para agir diferente, você continua preso ao padrão antigo. O sistema interno não muda por argumento lógico. Ele muda quando a base emocional começa a ser reprogramada. Quando isso não acontece, a mente entra em compensação. Busca mais informação, mais técnica, mais esforço. Mas conhecimento, sem mudança de identidade, só aumenta a frustração. Você passa a saber o que deveria fazer, mas não consegue sustentar. Isso gera culpa, cobrança interna e mais tensão. O dinheiro, mais uma vez, vira fonte de peso. O ponto de virada acontece quando você percebe que não precisa convencer a mente consciente.
Você precisa reorganizar o sistema que opera por baixo dela. Quando esse sistema começa a mudar, as decisões se tornam mais naturais. O corpo reage diferente. O olhar muda. O dinheiro deixa de ser algo que exige força e passa a ser algo que flui a partir de escolhas mais alinhadas. Agora você vai entender como esse sistema interno pode ser reprogramado de forma profunda, sem depender de esforço consciente constante, e por que tentar mudar apenas no nível racional nunca sustenta a prosperidade real. Quando você começa a enxergar isso, algo se encaixa de forma silenciosa. Você percebe que não é o dinheiro que entra e sai da sua vida. É você que entra e sai de determinados estados internos. E cada estado interno acessa um tipo específico de realidade financeira. Não existe punição, não existe prêmio, existe correspondência. O sistema antigo se mantém ativo porque ele oferece algo que o cérebro valoriza muito: previsibilidade. Mesmo que seja uma previsibilidade ruim, ela é conhecida. A escassez conhecida é menos ameaçadora para o sistema nervoso do que a abundância desconhecida. Por isso, quando você se aproxima de uma mudança real, surge ansiedade, autossabotagem ou procrastinação. Não é fraqueza, é o sistema tentando preservar o território que conhece. Enquanto isso não é compreendido, a pessoa continua tentando mudar resultados. Troca de trabalho, de estratégia, de cidade, de parceiros de negócio, mas leva junto o mesmo sistema interno. O cenário muda, mas a experiência financeira se repete. Isso cria a ilusão de azar, destino ou bloqueio externo, quando na verdade o padrão está sendo fielmente reproduzido. Existe também um erro comum que passa despercebido. Muitas pessoas acreditam que prosperar exige se tornar outra pessoa no sentido de forçar uma nova personalidade. Mas não é isso. Não se trata de fingir segurança, confiança ou sucesso. Trata-se de remover camadas de medo, defesa e controle que foram instaladas para sobreviver, não para prosperar. A abundância, ela não exige esforço emocional. Ela exige ausência de conflito interno. Quando o sistema começa a ser reorganizado, algo curioso acontece. As decisões ficam mais simples. O excesso de análise diminui. A sensação de urgência cede espaço para a clareza. O dinheiro começa a se mover de forma mais lógica, mas sem peso. Não porque você acreditou mais, mas porque parou de resistir internamente. Esse é o ponto onde muita gente se confunde. Acredita que precisa manter pensamentos positivos o tempo todo. Isso é impossível e desnecessário. O que sustenta a prosperidade não é positividade, é neutralidade. É quando o dinheiro deixa de ser um tema emocionalmente carregado e passa a ser apenas um elemento funcional da vida. Nesse estado, as escolhas se alinham quase sozinhas. A base disso tudo é identidade. Não a identidade que você diz ter, mas a que o seu sistema reconhece como verdadeira. Enquanto essa identidade estiver ligada à luta, à instabilidade ou à necessidade constante de provar valor, o dinheiro vai refletir exatamente isso. Quando essa identidade começa a se reorganizar, a realidade acompanha sem esforço. E talvez agora fique mais claro por que tentar mudar apenas o nível do comportamento nunca sustenta. Porque o comportamento é só a ponta. O que governa tudo está mais fundo. É ali que a mudança real acontece e é ali que a maioria nunca toca. Depois de tudo isso, fica evidente que prosperidade financeira não é algo que se constrói à força. Ela não nasce do esforço excessivo, nem da tentativa constante de corrigir a superfície da vida. Prosperidade é consequência direta do sistema interno a partir do qual você toma decisões, reage às circunstâncias e se posiciona diante do dinheiro. Enquanto esse sistema opera a partir de medo, escassez ou defesa, qualquer resultado positivo será instável. Pode até vir, mas não se sustenta. Quando a base muda, tudo muda junto. A relação com o dinheiro deixa de ser emocionalmente carregada. A necessidade de controle diminui. A ansiedade por resultado perde força. Você começa a perceber que muitas das decisões financeiras que antes pareciam difíceis agora se tornam óbvias. Não porque você aprendeu algo novo, mas porque passou a operar a partir de um lugar interno diferente. Um lugar mais coerente com expansão do que com sobrevivência. É nesse ponto que muita gente entende, finalmente, por que pensar positivo, repetir frases
ou tentar se convencer racionalmente nunca foi suficiente. A mente consciente até entende, mas quem governa o jogo é o inconsciente. É ele que define o quanto você permite receber, sustentar e expandir. É ele que determina se o dinheiro entra como aliado ou como fonte de tensão. Prosperidade real acontece quando o sistema interno deixa de sabotar silenciosamente cada avanço, quando o corpo não entra em alerta diante de oportunidades maiores. Quando ganhar mais não gera culpa, medo ou necessidade de compensação. Esse estado não se cria com força de vontade. Ele precisa ser instalado na base onde os padrões foram formados. Depois de tudo que a gente percorreu aqui, fica mais claro que prosperidade não é algo que se força. Ela é consequência direta do sistema interno que governa suas decisões, reações e escolhas financeiras. Se esse sistema foi moldado por experiências passadas, medos e padrões inconscientes, tentar mudar só no nível racional não sustenta transformação. O método subliminar existe exatamente para isso. Eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural por meio de um processo individual de hipnose personalizada, estruturado a partir da sua história e dos padrões inconscientes que moldam a sua relação com o dinheiro. Não é um curso, não é conteúdo gravado. É um processo profundo, feito para atuar na base onde esses padrões foram instalados. Neste momento, existe uma condição especial de entrada no método subliminar. Ela não é permanente e não é divulgada abertamente. Essa condição é explicada em uma conversa direta, onde você entende se esse processo faz sentido para você agora. O link está na descrição e no primeiro comentário.